Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a segunda parte do governo de Getúlio Vargas, ali que nós conhecemos como Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Agora focaremos muito mais sobre as concepções e o conceito de trabalhismo e a crise do contexto do Estado Novo, beleza? Não irei entrar em detalhes sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, pois dedicarei um vídeo próprio sobre isso e iremos falar mais sobre o que quebrou esse período do Estado Novo, beleza? Primeiro nós devemos identificar que né? O conceito de trabalhismo. Eu lembro que na faculdade, né, eu tive contatos, eu apresentei um seminário, quando eu estudei o Brasil 3, né, falei sobre a Getúlio Vargas, nós falamos sobre a Ângela de Castro Gomes, que é uma professora ali da UF, né, da Universidade Federal Fluminense, e ela vai entrar dentro do período ali do Getúlio Vargas, né, com o conceito de trabalhismo. Ela critica também essa ideia, né, também de República Velha, ela que é uma grande historiadora. E aí, pessoal, a ideia de trabalho, ela estava muito mais vinculada, né, a uma ideia de que uma ideia de vadiagem, a uma ideia de populações. As pessoas não queriam adentrar a ideia do trabalho, até porque era uma coisa muito mais precarizada. Getúlio Vargas vai o quê? Vai utilizar o trabalho como se fosse um elemento do que, né? De uma ascensão social. E aí que nesse momento nós temos algumas mudanças na estrutura, claro, através também de muita censura. Já irei falar também sobre o DIP. E aí, pessoal, que nós temos o que, né? O samba ele vai começar a falar mais do trabalho de forma positiva, entre outros elementos que também trabalham o trabalho como forma agora positiva. O trabalhismo, ele é um campo político. O que eu quero dizer com isso? O trabalhismo ele é utilizado como uma propaganda política de Getúlio Vargas para ele se promover do poder, que diferencia do que conhecemos como populismo, que tem uma coisa intimamente ligada com um líder carismático, um líder mais o que, né, fincado às suas bases nas questões populares, e não tem necessariamente como campo político do trabalhismo. Isso daí é um ponto muito importante, já que o trabalhismo ele vai olhar para as classes trabalhadoras e vai o que, né? Trazer um apoio popular. Isso daí é o que vai marcar o conceito de trabalhismo. Nós não podemos esquecer disso. A partir de 1938, nós temos o DIP. O que é o DIP? É o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi um órgão criado no contexto de Getúlio Vargas para o quê? Para censurar tudo que era contra Getúlio Vargas e criar o que? Propagandas a favor do seu governo. Isso aí é óbvio, né? Aonde foi criada uma ideia de autoritarismo. Foi se criado também o chamado Hora do Brasil, que era um jornal que ali passava ali na rádio, que você ligava, né, a partir das 7, 8 horas da noite, não lembro a hora exata agora, que o presidente atrava o ministro do trabalho, né, o ministro do trabalho, e depois o presidente falava diretamente com você, ouvinte, parte da população. Olha como é que está cada vez mais próximo, o governo está cada vez mais próximo de você. Tivemos também o Cine Jornal Brasileiro, né. O que era o Cine Jornal Brasileiro? Antes de começar um filme, chegava o quê? Uma propaganda ali do governo de Getúlio Vargas. O Vargas ele vai criar essa imagem dele, vai se autopromover a sua imagem. Se hoje em dia nós estudamos muito o contexto de Getúlio Vargas, é porque ele autopromoveu muito a sua imagem. Isso é um ponto muito importante. Em 1943, nós temos a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, o que as pessoas hoje em dia odeiam. Eu não entendo porquê, né? Teve tanta luta para ter a CLT, lembrando que era uma consolidação, ela não é uma criação das leis trabalhistas. E era uma lei que vai o quê? Né? Consolidar todos esses processos de lutas políticas e sociais criados lá na Primeira República, que nós tivemos agora o quê? Né? A partir de 1934 já tinha isso, mas em 43 agora temos a consolidação. Nós temos a ideia de um salário mínimo. Um salário agora, pessoal, que tem que ter o quê? Uma carga mínima. Não pode qualquer patrão dar qualquer salário. Tem que ter um salário mínimo para todo mundo. Além disso, nós temos, né, a carteira de trabalho. Getúlio Vargas vai ser o primeiro a assinar a carteira de trabalho, com a sua foto. A carteira de trabalho dele é a número 1, para ele servir como exemplo, né? A ideia também de uma propaganda. Temos o descanso semanal, inclusive, no ano que eu estou gravando esse vídeo, é 2026. Ainda nem aconteceu a eleição, né? Nós temos um debate gigantesco pelo fim da escala 6x1, e aqui também já tinha se implementado essa discussão.
Nós temos as férias remuneradas, nós temos também, né, jornada de 8 horas de trabalho, a regulamentação do trabalho infantil, não pode, né, qualquer pessoa trabalhar, inclusive o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala sobre o trabalho infantil. Nós temos o que, né, a regulamentação do trabalho feminino, as mulheres elas têm direito à licença maternidade, uma ideia de providência social e, claro, Getúlio Vargas ele olha muito mais para o setor urbano, o setor rural, ó, esquece, lembrando que o Brasil ele era muito mais rural do que urbano. E Getúlio Vargas, pessoal, ele não vai criar essas leis, ele vai consolidar. Ele já que a pressão popular é muito forte, ele vai dizer, olha, ele vai querer falar, ó, foi eu que fiz, mas na verdade não, foi a população que estava ali lutando por esses seus direitos. Beleza? A partir disso, nós temos a participação do Getúlio Vargas dentro da Segunda Guerra Mundial. O Getúlio Vargas estava ali, uma hora jogava com os aliados, outra hora jogava com o Eixo. Nesse momento ele vai romper com os aliados, com o Eixo, desculpa, e vai entrar na guerra ao lado dos aliados, dos Estados Unidos, da União Soviética. E aí, a partir disso, né, que ele entra na Segunda Guerra Mundial, vai mandar cerca de 2.000 e poucos soldados, vai ser criado a FEB, a Força Aérea Brasileira, fizeram um treinamento aqui no Brasil, e aí, pessoal, a partir disso, nós tivemos o quê, né? Nós tivemos a volta, que vai ser mais ou menos um tiro no pé de Getúlio Vargas, porque a população vai ficar muito insatisfeita, já que eles foram para lutar contra uma ditadura na guerra e volta e vive uma ditadura aqui. Mas já irei falar isso no vídeo próprio, só sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ele vai receber também crítica da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que vai criticar ferrenhamente o seu governo através do seu autoritarismo. Vai ficar suas bases industriais. Lembrando que as suas bases industriais, palavra-chave para Getúlio Vargas, ela é extremamente nacionalista. Nós não podemos deixar de destacar. Essas bases industriais, né, elas têm uma ideia também intervencionista, nós não podemos esquecer disso, teve uma disputa, né, com capital privado, capital internacional. E aí, pessoal, nós temos a política da boa vizinhança. O que foi a política da boa vizinhança, né? Era uma política dos Estados Unidos que queriam aproximar os governos dos Estados Unidos. E aí que nós temos a criação do Zé Carioca, a aproximação mais agora ligada ao aliado, né? Que é ligação ali com o Walt Disney. Nós temos o quê? Uma ideia de o quê? De americanização também aqui no Brasil. Nós temos a Carmen Miranda, que é aquela mulher que tem as frutas na cabeça, que ela nem era brasileira, ela era portuguesa, mas estava muito ligada aqui à cultura brasileira. Também vai fazer grandes shows lá nos Estados Unidos. Há uma ideia o quê? De conciliar, de ligar economicamente e politicamente a esses setores da sociedade. Beleza? E o Getúlio Vargas ele vai lançar algumas indústrias, claro, nacionais. Nós não podemos esquecer disso. Getúlio Vargas ele vai pensar uma industrialização nacionalista. E eu vou listar algumas para vocês. Em 1942 nós temos a Vale do Rio Doce. Inclusive ela foi extremamente privatizada ali, né? No contexto do FHC, do Fernando Henrique Cardoso. Nós temos a Companhia Siderúrgica Nacional de 1942. Nós temos também a Fábrica Nacional de Motores, ali em 1949, o FNM. Nós temos com a sede aqui no Rio de Janeiro, né? Nós temos Alcáceres em 43 e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco de 1945. Extremamente, né? Essas companhias e essas políticas são extremamente industrializantes, né? E também extremamente nacionalistas. Getúlio Vargas ele era um cara marcado na sua figura nacionalista. A formulação de uma identidade nacional, a gente fala muito sobre isso. Getúlio Vargas ele vai criar uma ideia de brasilidade, uma ideia de Brasil. É nesse momento que nós temos a capoeira. Eu pratico capoeira também, gosto muito da capoeira, né? Ela vai ser utilizada agora não mais como um elemento, de certa forma, vista pela comunidade, né, como algo ruim, ela começa a ser vista como algo cultural. O futebol, ele é algo muito mais propagado por Getúlio Vargas. Nós temos o jogador Diamante Negro, né, que vai dar nome ao bombom Diamante Negro, né, e aí vai ser muito propagado. Enfim, Getúlio Vargas vai criar uma ideia de Brasil, até porque ele pensa numa sociedade muito mais corporativa, uma ideia de uma sociedade unida, certo? Isso a gente não pode deixar de destacar, né? E aí, pessoal, nós não podemos esquecer a crise do Estado Novo. O que vai levar a essa crise desse governo extremamente autoritário? O governo já estava muito desgastado, o Getúlio Vargas perde apoio dos militares, ele perde apoio da FEB, né, Força Aérea Brasileira. Ele perde o quê, né? Apoio também de outros setores da sociedade. E aí, é criado em 1945, né, o primeiro Congresso Brasileiro, onde é que alguns intelectuais vão criticar Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas percebe que o quê? Que seu ruído ele está
cada vez mais caindo. E aí, através de uma brecha, vão se criar uma, o quê, né? Uma eleição a partir de 1945. Getúlio Vargas fica muito indignado, né, com esse momento. E aí ele vai anistiar alguns presos políticos. E aí nós temos a soltura do Luiz Carlos Prestes, que o quê, né? O Luiz Carlos Prestes tinha sido preso lá no início do Estado Novo. E nós temos a formação de alguns grupos políticos, como o PTB, o PSDB, a UDN, o PCB, né? E aí, esse momento é que vai culminar o fim já do governo do Estado Novo. E aí é lançado o movimento querenismo. O que foi o movimento querenismo, né? Ele é um movimento que Getúlio Vargas não criou, mas por parte de setores da população que acreditava, né, no seu governo, já que muito parte dessa população ela foi abarcada, né, não vou dizer nem privilégio, né? Foi abarcada por políticas das leis trabalhistas, ficaram a favor de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas já olha, já começa, por que não? Só que aí não deu certo, e aí esse movimento, ele não levou, né, a manter o Getúlio Vargas no poder, e a partir de 1946, 45, nós tivemos a deposição de Getúlio Vargas, em 46, a Constituição e a chegada do governo do Euripo Gaspar Dutra e a eleição. E nós temos fim do que nós conhecemos como a ditadura do Estado Novo. Como eu trouxe para vocês, esse vídeo é uma série de vídeos, né? Nós já dividimos em duas partes, temos a primeira parte e a segunda parte. Já falaremos a terceira parte, já que é sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos o fim do Estado Novo. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Compartilha com os cria, compartilha com as cria. Se não entendeu, manda uma mensagem aqui no comentário, nas minhas redes sociais. É nóis, tamo junto.